Você ouve agora Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz. Boa tarde, amigos ouvintes. É com muita alegria, com muito prazer que nos encontramos mais uma vez aqui com o nosso programa Na Porta da Escola. E como sempre, hoje um tema bem ardido, né, difícil de lidar, como tudo que está relacionado à educação. E por isso mesmo nós temos convidados especiais. Karina, nossos parceiros. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu venho hoje, porque nós vamos falar de uma coisa que eu gosto muito. Ótimo. De um assunto muito gostoso de falar. E aí, Júnior? Olá, boa tarde. Realmente um assunto necessário de se tratar, né? Pouco tratado, e a gente deve pelo menos dar um pontapé inicial. Eu diria até que é maltratado. Também, principalmente. Né? E hoje nós temos palavra. Dois convidados especiais, são mãe e pai de aluno, são educadores, a Leidiane é educadora também, e o esposo dela, o Marcelo, que vão contribuir com a visão deles, com a experiência como pais de aluno dentro da escola. Lembrando que a Leidiane e o Marcelo são ouvintes nosso e foram convidados porque participaram lá do nosso fórumzinho lá no nosso Facebook. Lá na nossa página, ela apareceu lá, veio conversar comigo e a gente está trazendo ela com muita honra, com muita alegria e satisfação, porque ela deu um retorno. Ela mora lá em outra cidade, ouviu o nosso programa, e você também, que está ouvindo agora, faz o contato com a gente, vai ficar aqui junto conosco, como a Leidiane está aqui hoje. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, eu preciso lembrar do nosso sorteio. Nós estamos sorteando aquela caneca personalizada com o emblema da Mosaico. Chiquetérrima. E com o emblema do nosso programa. Entra na nossa página do Face, curte a página, comenta, compartilha, traz gente e vem participar do programa, ok? Estamos esperando vocês lá na nossa página do Face e aqui no estúdio junto com o Wanderson, que é muito simpático, vocês vão gostar dele, assim como vão gostar de nós, tá? Venham para ver o Wanderson, só o Wanderson. Ok. Bom, gente, o tema de hoje, como o Júnior bem falou, é um tema deve ser tratado, deve ser falado. Aliás, ele é muito falado, e aqui eu usei uma metáfora para dizer que ele é maltratado. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre inclusão na escola, né? O que é inclusão? Então a gente sabe que a questão da inclusão, muito falada, faz a gente pensar naquilo que veio antes da inclusão, que é a democratização da escola. Então, vamos pensar melhor nisso, sobre democratizar a escola e a questão da inclusão, porque a escola é para todos, e aí está a democracia, né? Então, hoje a gente vai levantar essa bandeira, vai falar sobre as políticas, talvez se der tempo, a gente vai falar sobre as políticas de inclusão que a gente tem, levando em conta os paradigmas que nós temos, os modelos que nós temos de inclusão no nosso país, na nossa educação, e como é que as questões que são defendidas a partir da necessidade da inclusão. E a gente sabe que a inclusão é um movimento mundial. Na verdade, não é só no Brasil, não. É um movimento mundial de luta das pessoas que têm deficiência, dos familiares dessas pessoas, que luta, que busca pelos seus direitos e o lugar na sociedade. E é literalmente uma luta, né? E árdua. Então, hoje nós vamos tentar falar sobre isso, e para isso nós temos hoje aqui o pessoal capacitado, né? No caso, a Karina mesmo, que é a nossa psicopedagoga, que trabalha com inclusão. E vamos lá, Karina. O que a gente tem a dizer aí sobre inclusão? O que é inclusão? Como é que funciona essa coisa na escola hoje? Então, né, Jô? Já há muito tempo se fala, né? Das necessidades daquelas pessoas que realmente têm necessidades de aprendizagem. Então, assim, na década de 60, na década de 70, começou a ter um burburinho, né? Em 88, na nossa Constituição Federal, foi uma das primeiras vezes citadas realmente como necessidades especiais, né? E aí vem a Carta de Salamanca, que é um tratado, né? Uma declaração de Salamanca, que é um tratado que foi feito pela Unesco, né? Em 1994. Então, foi do dia 7 de junho... ou julho, né? Junho. 7 de junho a 10 de junho, no qual muitas pessoas do mundo inteiro se reuniram para poder falar um pouco das necessidades dessas pessoas, né?
e falar também sobre como se trabalhar com essas pessoas, né? Aqui eu falo para você que essa declaração de Salamanca que foi o pontapé inicial, na minha opinião, porque foi aqui que foi feita realmente ideias e houve uma junção mundial para realmente dar certo. Porque também a gente vê historicamente, principalmente no século XIX, até antes mesmo, no começo do século XX, você não via deficiente na rua, você não escutava os pais falarem que tinha uma pessoa deficiente, ou se uma criança não sabia ou não conseguia entender na escola, era tida simplesmente, comumente, como burra, né? E assim, as pessoas tinham vergonha. E aí, aos poucos, foi se falando sobre o assunto, foi se mostrando e foi se percebendo que realmente essas pessoas, elas não têm que ficar escondidas. Elas têm que ter um trabalho específico, né? E a declaração de Salamanca fala isso. E nós temos, assim, essa questão vinda da Idade Média, objetivamente, quando nós tínhamos criado lá, o Estado criou a Nau dos Insensatos, não sei se vocês se recordam disso, onde colocavam todas as pessoas que eram deficientes, que elas tinham alguma diferença, alguma anomalia, eram colocadas dentro de um barco e jogada à deriva no mar para que morressem lá. Ou seja, excluído objetivamente da eliminado, sociedade. Na verdade, né? Nem excluído, era eliminado da sociedade. Daquela sociedade, porque inclusive em cada porto que esse barco parasse, a população inteira se fechava e não permitia que ele aportasse. Então, essa é uma situação que a gente não escondia e a gente tentava colocar embaixo do tapete, não é nem esconder, né? Mas desse aí a gente jogava no mar, no alto mar, que a natureza desse conta disso. Mas e agora? Do ponto de vista dos alunos, hoje nós teríamos a presença de um aluno, mas que infelizmente é um aluno com deficiência, está na escola pública, ele tem deficiência visual, mas ele não pôde estar aqui hoje, virá outro dia. E aí essa pergunta que vamos fazer para os pais que estão aqui, faríamos para ele também. Então, do ponto de vista dos pais, dos alunos e nós aqui, dos professores, o que é inclusão e como é que ela deve ser feita, Lidiane? Você como mãe, como vê isso? Eu vejo a inclusão nem mais como uma inclusão, eu vejo como com mais humanidade, né? Hoje, a pessoa com necessidade especial, a gente sabe que ela tem direito de estar lá, porque a gente aprende com o outro. Então, a criança dentro da escola, ela vai se desenvolver. Antigamente, ela ficava só dentro de casa. O que ela ia desenvolver só com papai, mamãe e televisão? Né? Quase nada. Agora, independente da necessidade especial que ela vai apresentar ou ter, dentro da escola, ela divide as coisas, ela aprende as regras, ela sociabiliza. E eu vejo isso como um grande avanço para ela. E como é que você vê que... A princípio, né? Nós temos um formato de inclusão. A princípio, a sociabilidade é o avanço. Agora, a gente precisa pensar da aprendizagem da criança, né? Então, como é que seria feita essa inclusão na sua visão de mãe, que não está lá no cotidiano da escola, né? Mas quem está na porta da escola, do lado de fora da porta da escola, como é que como poderia e como deveria ser feita essa inclusão? É óbvio que é uma situação extremamente complexa, mas que a gente tem alguns insights sobre a situação, né? O que você acha? A inclusão tem que ser feita assim, com muita conversa, para os pais estarem matriculando as crianças na escola. A escola tem que estar aberta está aberta por lei, né? E os pais têm que se conscientizar que tem que levar todos os dias, que tem um contraturno dentro da escola. A criança está dentro da escola e dependendo da deficiência que ela apresenta, ela vai ter o apoio em uma outra escola à tarde, para ela estar desenvolvendo as suas dificuldades. Então, ela só tem a ganhar. Agora, se ela fica em casa, ela não tem nada a ganhar, ela vai regredir, ela não vai conseguir. Eu conheço muitos casos assim, dentro da família mesmo, né? Do meu marido, a gente tem uma pessoa assim com deficiência que os pais super protegeram, foi difícil aceitar que ele tinha um problema, porque é do passado, né? Então, não tinha essa abertura para a escola. Agora, a escola está de braços abertos. Os professores, a gente vê que está indo em busca de capacitação para melhorar, para entender a criança como inclusão, né? Uma coisa assim que você falou, né?
que os professores estão procurando, a gente percebe mesmo isso, dessa necessidade de procura, porque a gente percebe ainda que a inclusão é uma coisa muito nova. Então, assim, as pessoas, enfim, elas têm um pouco, assim, de dificuldade, né, de vir até a escola, né, às vezes por medo da escola recusar, e a escola às vezes recusa mesmo. Não porque simplesmente a escola não quer porque vai dar trabalho, é porque a escola realmente não sabe como trabalhar. Então, tem escola que chega... não saber... Não sei trabalhar. É interessante aqui, eu vou perguntar pro professor Júnior, que está há 24 anos na escola. 24 anos, hein, Júnior? Faz questão de frisar sempre. É porque é uma questão... É a experiência do nosso Deus, lado. né? Experiência, muito. Isso dá segurança pra gente falar as coisas, não é não, Wanderson? Ele olhou, eu achei que ele sentiu segurança agora. Então, 24 anos dentro do magistério. A inclusão é alguma coisa prática, recente, a gente pode até falar que é recente, dentro dessa questão sistematizada, né? Estamos sistematizando a inclusão em função da democratização da escola. Para você que viveu esse período da não inclusão, né? A não inclusão clara, e essa quando ela virou lei, porque nós temos na legislação, pelo menos aqui no Brasil, uns 15 itens que traz legislação, resoluções a respeito da inclusão, de como ela deve ser construída. E na sala de aula, Júnior, dentro da escola, da porta para dentro da escola, sala de aula, inclusão. Eu acho que na prática a gente ainda encontra muita dificuldade, né? Desde a falta de estrutura física das escolas. Se você tem um deficiente físico na escola, qual é a escola que está conseguindo receber um deficiente físico atualmente? Um cadeirante, por exemplo. Né? Você pega lá, como é que um cadeirante vai subir vários lances de escada? Né? Se alguém que está fazendo uso de muleta, de prótese, como é que vai subir e descer essas escadas? Os banheiros estão adaptados para esse pessoal? Nós temos ali os deficientes visuais. Nós temos uma sinalização que permita que ele use a guia, né, aquela bengala dentro da escola. E você vê que não tem dentro da escola isso, não, né? Não tem. Nós não temos, nem nos prédios mais novos, com raras exceções. Aqui em Sorocaba nós podemos citar umas 2 escolas da Zona Norte que tem elevador, por exemplo, com rampas externas, elevador interno para acomodar esses alunos com essas necessidades. Mas são pouquíssimas, eu desconheço outras além dessas que eu citei. Então, assim, na prática é muito difícil, né, a gente receber o pessoal dentro. E também tem a outra questão, né, que é a questão da convivência, né, porque o profissional que trabalha com a educação especial, pela formação, pela experiência, ele tem uma facilidade de trabalhar com o deficiente, com aquele que tem a necessidade especial. O profissional que não tem essa formação, não tem. E ele não recebe, né, essa orientação sempre, essa formação. Então, essa é uma outra dificuldade. Né? A gente tem um profissional que não tem a formação de trabalho com educação especial, mas ele tem que dar conta desse aluno que está naquele meio, né, nessa inclusão que nós temos, em alguns casos, a verdadeira exclusão sendo evidenciada. Exatamente. Aí, nesse ponto, a gente tem que se deter. Porque inclusão pressupõe algo que já está aqui, está fora. Então, a inclusão, não se pode falar de inclusão sem exclusão. Quando você falou sobre a questão de relacionamento, já na minha, não 2 décadas de trabalho, na minha década e meia, nós temos lá alunos que são cadeirantes. Como a escola não oferece a condição da mobilidade, da mobilidade dele na escola, ele fica refém do colega, ele fica refém do outro, e isso faz um estrago enorme na autoestima dele. Ele está sempre dependendo. Está sempre dependendo. Se a escola é para que ele possa ser independente, autônomo, isso não acontece com uma pessoa que tem deficiência na escola, porque ele fica sempre refém de alguém que passe e vá poder pegar a cadeira, ajudá-lo. Só ilustrando, eu dei aula numa escola com 32 salas, a escola estava sendo reformada, e na reforma, e nós tínhamos 3 alunos cadeirantes, e na reforma da escola não estavam previstas rampas.
porque quem fez o projeto foram engenheiros que nunca entraram na escola e nunca foram lá saber, e não houve a comunicação de informar a eles que uma escola, ou mesmo a legislação ser imposta para o engenheiro que vai fazer o projeto de uma escola, de que ela é um espaço público, assim como as ruas, os metrôs, os supermercados, os espaços todo espaço na rua. Público hoje Tem que ter um todo espaço para a público tem que mobilidade ter. do deficiente físico. tem que ter acessibilidade, né? Exatamente, ele não tinha. Eu o vi muitas vezes em estado emocional, algumas vezes de irritabilidade, outras de indignação e outras de tristeza profunda, porque ele precisava pular um trecho de 2,5 metros de um corredor para o outro para poder ir para a sala dele, e não tinha ninguém. Ele tinha que esperar alguém a passar naquele espaço para que pudesse mover. A boa vontade. E a boa vontade de um colega, alguém aparecesse, porque a escola também não tinha estrutura física, humana, na verdade humana, além da física, para atender as necessidades desse aluno. Mas você sabe o que eu acho? É que eu acho assim, eu não sou uma pessoa que fala nem contra nem a favor de política do nosso governo, esse não é a questão. Mas eu acho que esse governo que colocou a inclusão, eu acho um governo muito imediatista, porque ele sempre faz tudo de última hora. Então ele tem um prazo para se adaptar. E chegou lá nos 45 do segundo tempo e falou, vamos fazer. Então o que aconteceu? Tiraram-se toda uma estrutura que tinha, como, por exemplo, as salas de recurso, que eram ótimas para esses alunos. Eles iam para uma sala de recurso, eles aprendiam pelo menos o básico ali, depois eles iam para a sala regular. Então, assim, tiraram-se isso. Então, simplesmente foi se colocando esses alunos, e hoje em dia existe ainda uma briga de se tirar ou não essas instituições específicas para crianças com necessidades especiais, crianças e adultos, né? E assim, então eu acho que foi um grande erro também. Por quê? Porque não se pensou em estrutura antes. As escolas foram sendo feitas e não foi sendo feitas as adaptações. Vamos supor, nós tínhamos 10 anos. Nesses 10 anos, foi feito escolas, né? A gente sabe. Se teve esse prazo de 10 anos, né, antes de ser implementada mesmo a inclusão, você poderia já começar a ter feito as escolas, ter feito os locais públicos novos, pelo menos, com acessibilidade, pensando naqueles também que necessitam. E não foi feito isso, né? Pode falar. Falta de planejamento. Fala pertinho do planejamento por parte do próprio governo, exatamente. Né? Sem um planejamento pensando. E aí eu penso futuro, também, né? a formação do professor. Hoje em dia se necessita ter uma matéria que se diz inclusão. Só que quando você chega para ter essa matéria, e não está errado, mas você tem apenas e tão somente, muitas vezes, só legislação, né? E aí você fica pensando, mas e o trabalho com essa criança? Como é que fica? Porque não adianta, eu vou falar síndrome de Down, porque a síndrome de Down é uma síndrome que está mais sendo falada. Vamos supor, eu recebo uma criança com síndrome de Down na minha sala. Eu vou virar para ele e vou falar assim, viu, Jô, você é a minha menina com síndrome de Down. Jô, segundo o artigo tal, do parágrafo tal, você tem direito a isso e aquilo, tá? Senta aí. Qual trabalho eu fiz com ela, né? Que tipo de trabalho eu fiz com ela? Que tipo de relacionamento eu tenho que ter com ela? E tem professor também que tem medo até de chegar a perguntar alguma coisa, tipo, você tem alguma necessidade? Porque tem aquele tabu ainda, será que ele vai se sentir ofendido? Alguma coisa nesse sentido, Nem né? todos têm laudo, né? É visto como uma necessidade especial, mas não tem laudo. O professor sabe porque está vendo aos olhos nus, né? E tem uns que a mesmo criança indo no médico, não ali, tem como. mas cadê o laudo? Não tem. Então, e eu acredito que as faculdades de hoje, a prática pedagógica está defasada não só na inclusão. A prática pedagógica não é muito trabalhada nas faculdades. A gente sabe que a gente tem muitos conhecidos que estão na área e se formando aí e não tem essa parte, né? Dá a impressão que a pessoa tem que se formar e ir trabalhando e por uma intuição e fazendo a prática. Então, isso daí também tem que ser revisto. Você tocou no ponto crucial de todo esse trabalho aqui, de toda esse debate, dessa realidade que a gente está vivendo. Porque a formação inicial do professor é deficiente para todas as disciplinas.
E quando, no nosso país, nós temos o hábito de ter ideias fantásticas e de colocar na prática, como a Karina falou, a toque de caixa. Então, tem uma ideia fantástica, vamos colocar. Só que assim, você vai ter uma ideia bonita, mas você não estrutura um espaço para que aquela ideia bonita seja bonita na prática. Então, o que nós temos seja bem feita, né? Que ela seja... O como fazer é fundamental. E a formação inicial do professor nem chega perto do cotidiano escolar. Nem chega perto. Então, isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, falando da inclusão, e que o assunto é extremamente complexo, é vasto, um programa de meia hora jamais vai dar conta, mas o nosso objetivo aqui, falando de um assunto tão complexo, assim como todos os outros temas, é fazer com que os pais, os professores que estão ouvindo, os alunos, estudantes, possam se levantar e começar a questionar o Estado, as universidades públicas e privadas, sobre a sua matriz curricular. É só cobrar a lei. Exatamente. Colocar a criança na escola, mas ir atrás dos direitos. Porque não é o professor que tem esse poder, mas o pai, se ele fizer associação, se ele for atrás da lei que já existe, eu acho que com certeza vai melhorar muita coisa. Sem dúvida. Porque a criança foi colocada dentro da escola e o espaço físico não foi adaptado para ela. Então, quem tem poder para ver isso de primeiro momento? Os pais. Sem dúvida. E assim, porque é um direito deles, né? Sempre. Só que nós temos o direito e nós queremos que alguém faça o nosso direito ser prática. E nós mesmos nós não nos movimentamos para o nosso direito ser prática como é necessário para aquele contexto. Então, a lei, ela é geral, mas ela tem que ser organizada de tal forma que as pessoas para quem ela seja aplicada realmente atendam às necessidades pelas quais elas foram criadas, né? Então, a dificuldade que nós temos hoje a grande questão é formação inicial do professor, mesmo. Porque colocar água limpa em ânfora suja complica. Escola não tem espaço para inclusão, mas deve ser inclusa. Deve haver inclusão. A outra coisa que está acontecendo como resultado dessa inclusão, imposta de uma forma arbitrária até, porque como não tem estrutura, ela acaba causando mais problema. É a exclusão dos outros alunos, que também estão lá, cada um com a sua necessidade singular e que também não são atendidas. Concordo. Então, nós temos dentro da escola só excluídos, incluídos dentro da escola. Isso é para a gente pensar. Uma coisa que, enfim, na Declaração de Salamanca, na nossa LDB também, que nós temos uma LDB específica para educação especial, né? Então, educação especial vai do aquele que tem uma dificuldade de aprendizagem até o superdotado. Porque a gente também esquece dessas crianças, né? Que são crianças também que são extremamente inteligentes e que a escola também acaba, às vezes, excluindo, porque também não sabe trabalhar com eles. Então, ele também tem uma necessidade educacional especial. Então, nós temos excluídos de fora e excluídos inclusos. Exatamente. É desses que nós temos que tomar cuidado com o todo. Falar em inclusão, a gente tem que pensar no sistema como um todo e não numa parte. Porque todo mundo se afeta com tudo que todo mundo faz, né? E o Wanderson olhou para mim e apontou o dedinho dizendo que falta 1 minuto. Vamos tentar concluir ou inconcluível, né? Porque não se dá para concluir um assunto. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, né? Sem dúvida. E eu queria agradecer a presença da Lidiane. Lidiane, por favor. Agora fala assim, você como mãe, o que você espera, né, das outras mães, do Estado, dos professores? Das mães e pais, eu espero participação mais nas reuniões, ir até a reunião, perguntar, participar, ver as lições dos filhos, conversar com a professora, o que pode estar fazendo para melhorar, alguma atividade em casa, participar, é isso, a mãe tem que participar, tem que estar na escola todos os dias. Exato, da porta para dentro. Da porta para dentro. E dos professores, assim, a gente sabe que os professores vestem a camisa, e eles procuram, até muitos estão se capacitando, porque algumas redes estão dando realmente alguma capacitação nesse sentido, mas o que a gente vê é professor indo atrás também. Porque não é fácil ficar numa sala, né, com um monte de inclusão sem saber o que fazer. O professor que é professor mesmo, que veste a camisa, ele não vai ficar assim, ele vai atrás do conhecimento,
né? Porque é angustiante você ver um aluno para você atender, uma necessidade que você se sente impotente para poder fazer com que aquele aluno consiga alcançar os objetivos que todos estão ali, que é a construção do conhecimento. Exatamente. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, muito bem-vinda. Seja lisonjeada de estar aqui. Esteja aqui quantas vezes você quiser, entre em contato conosco novamente, estamos à sua disposição. Gente, a gente tem que se despedir agora. Ah, que pena. Vamos lá, então, Karina. não se esqueçam, professores, existem a Mosaico para poder ter capacitação, né, Jô? Opa. É só entrar lá no nosso Facebook que tem todas as instruções e todos os cursos, tudo que tem da Isso. Mosaico. Essa semana nós disponibilizamos os programas já gravados anteriormente. Entra lá, ouve o programa, curte, comenta e vem participar. Júnior? Também precisamos de sugestões e de participação, né? Venham participar conosco. É uma tribuna livre, aqui é uma tribuna aberta para que os pais e os estudantes e os outros professores venham. Não tenham medo de ser vocês mesmos, porque o chão da escola é nosso, dentro e fora da escola. Certo? Isso aí. Muita Até a luz para próxima. todo mundo. Então, até a próxima semana. Participem lá do nosso programa. E eu gostaria de deixar, antes de acabar, falta 30 segundinhos aí, 2, 20. Eu termino. Nós, da Mosaico, nós fazemos formação de professor e estamos fazendo curso de formação e de preparo para o concurso de professores da rede pública de Sorocaba, professor da rede básica 1. Então, entre em contato conosco, faça a sua inscrição. Como nós somos uma entidade sem fins lucrativos, o custo é extremamente baixo, não é custo de R$1.000, você não vai pagar isso nunca lá para nós, a gente nem precisa disso, porque nós não estamos buscando dinheiro, a gente quer poder fazer aquilo que está faltando, que é alguém para dar apoio para o professor, para o pai e para o aluno. Então, vem participar da Mosaico, vem participar do programa e vai lá, encontra a gente no Face e até a próxima semana. Um abraço para todos. Você ouviu Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz.